Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo 14, do versículo de número 25. Do 25, irmãos, pode pegar do 25. Do 25 até o 35. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não poder acabar, todos que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oremos, irmãos. Nós temos nesses dias, irmãos, visto no cenário não só local, mas global, vamos dizer assim, uma inversão do que é ser um cristão. Parece que nós somos aqueles que têm algo a pedir a Deus. Parece que nós só aceitamos um Deus que dá. Nós não queremos mais um Deus que corrige, um Deus que orienta. A gente só quer um Deus que dê documento, que dê emprego, que dê casa, que dê relacionamento. Parece que esse Deus, ele só serve se ele der. Estamos vivendo esse evangelho. E eu não sei se você se incomoda com isso, porque isso não é só para você. Isso é para todos. Não existe um evangelho para o Valdomiro, um evangelho para o Valdes, um evangelho para Maria, para Antônia. Existe um único evangelho. Quando você vai ler a carta de Paulo, obrigado, Valdes. Quando você vai ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz o seguinte: se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, ele é maldito. A Bíblia diz que ele é anátema. E ele vai dizer o seguinte: não é que é outro evangelho, é que alguns tentam incomodar vocês. E nós vivemos num tempo que existe uma inquietação em se pregar o evangelho. Muitas pessoas dizem que querem a verdade, mas elas não querem a verdade. É só um discurso político. Basta ver que quando você escuta a verdade, o que você faz? Seja sincero. Você fica feliz quando alguém vem te falar a verdade? Você está com uma roupa toda ruim, ele chega e fala: que roupa horrível, está marcando todo o corpo, compra uma roupa maior, ou compra uma roupa menor, que roupa mais feia. Você gosta de ouvir isso? Você não gosta. Eu também não gosto. Nós gostamos sempre de alguém que diga: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. E quando você lê o texto bíblico, ele vem não para te deixar bem na terra, mas ele vem para te conduzir para o céu. E o evangelho atual tirou o céu. Deus é para tudo, para arrumar casamento, para arrumar namorada, para arrumar emprego, para arrumar curso, para dar inteligência, mas não é mais o Deus da salvação, o Deus do perdão dos pecados, o Deus que não permite que eu e você vá para o inferno. Isso não dá alegria para nós mais? Irmão, Deus não vai dar mais nada, mas Ele já salvou a gente. Pode dizer glória a Deus? Será que isso... Mas seja sincero com você. Será que você lá dentro está só dizendo glória a Deus aí porque eu falei? Ou você, quando lembra que é um salvo, você fala: eu sou salvo.
Eu não sei você, mas isso me dá alegria, porque aqui está muito difícil. Aqui tem muita luta, muito desgaste, muita doença, muita enfermidade. Você dorme bem, você acorda todo mal, você sai normal, daqui a pouco você está se sentindo mal. Você encontra alguém que está feliz, outro está morrendo. E nós temos que ter a alegria da salvação. O salmista diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da salvação, e mantém eu com o espírito voluntário. Irmãos, quando você deixar de ser um voluntário do reino, para. Eu estou pregando só porque eu sou o pastor. Então pare, em nome de Jesus, vai embora, não pregue para nós. Eu vou colocar uma frase aqui que eu vi esses dias, eu vou colocar ela, estou vendo quando eu vou colocar. Se Deus não falou com você, não fale com a gente. E vou pedir sinceridade de todo mundo que subir aqui, quando lê, se Deus não falou nada, lê o versículo, agradecer e descer. Temos que parar de querer falar na igreja. Temos que pedir para que Deus volte, é só Ele a falar. Porque o que vai mudar é o que Deus fala. Só que muitas vezes nós estamos como aquele povo. Quando Deus fala, a gente faz o quê? Nós não queremos ouvir Deus. Fala tu com Deus. Nós não queremos ouvir Deus. Não foi isso que Deus, quando quis falar com o povo, o que é que o povo falou para Moisés? Não. Fala tu com Deus. E nós vivemos uma geração que não quer mais buscar Deus. O pastor que se vire. Só que o pastor não está 24 horas com você. O pastor não está na sua casa. O pastor não entra no seu celular. O pastor não entra no seu quarto. Não entra na sua televisão. Não vai no seu emprego. E você precisa ter Deus. Porque lá você vai ver que Ele está lá. E lá você vai se comportar como Ele quer que você se comporte. Filho faz tudo errado escondido. Aí quando vê o pai, quer dizer que faz tudo certinho. Eu nunca fiz coisa errada na frente do meu pai, fazia escondido. E se você não entende isso, se você acha que Deus sou eu, se você acha que Deus é essas quatro paredes, você vai ser aqui o perfeito, você vai ser aqui maravilhoso, você vai ser aqui alguém que alguém até admira, mas quando você sai daqui para lá, você é o que o mundo quer, do jeito que o mundo quer, e você rompe a sua aliança, não com a igreja, mas você rompe a sua aliança com Deus. E nós temos nesses dias pensado e refletido o que é ser um discípulo de Jesus. É ser pastor da igreja? Nunca. Tem muito desconhecido cheio de unção e muito pastor fingindo unção. Tem muito desconhecido vivendo a palavra e muito conhecido fazendo heresia. Só que nós não estamos se preocupando com isso. Não existe uma preocupação. Eu não sei se você fica preocupado quando você acorda e não sente alegria de ser salvo. Se você tem hábitos, você come. Quem aqui não come todo dia? Tem alguém aqui que não come todo dia? Tem alguém aqui que só come em vez em quando? Tem alguém aqui que só come no domingo, se der? Tem alguém aqui que está na hora do almoço, alguém liga e ele fala: vem me ajudar, tá bom, eu não vou não. Por que você não vai almoçar? Tem alguém me chamando. Eu vou depois do... Ou não é assim que a gente faz? Tem uns irmãos entre nós que não podemos fazer uma viagem sem alimentação, No meio do caminho eles falam: pastor, tem que parar o carro, pastor tem que parar o carro. Agora você venha para a vida espiritual, meus irmãos. Você tem o hábito de se alimentar, como é a orientação médica, 3 vezes por dia, não é isso? Coma de 3 em 3 horas, não é assim? Você, para ter uma alimentação saudável, você tem que comer de 3 em 3 horas, uma fruta, uma água, um salgado, faz o que quiser, mas de 3 em 3 horas. Se a gente tivesse o hábito, pelo menos de uma vez por dia, passar 10 minutos, eu vou ser bem fraco, 10 minutos por dia com Deus, não é com o celular, é com Deus. Isso mudaria a nossa vida. O problema é que todo mundo tem a sua desculpa: mas eu estou cansado, mas come. Eu estou cansado, mas vai para a festa. Eu estou cansado, mas passeia. Mas aí para Deus não dá o cansaço. O cansaço não deixa eu ler, o cansaço não deixa eu orar, o cansaço não deixa eu cultuar. Mas chama uma pessoa para evangelizar na segunda-feira à noite. Fala: pastor, está doido? Segunda à noite? Chama ele domingo, segunda, meia-noite, para um churrasco. Eu falo: olha, eu nem queria ir, mas eu estou com tanta vontade de comer carne que eu vou. O problema é que está faltando em nós vontade de conhecer Deus. Quando você tem vontade de conhecer Deus, não importa a hora, não importa o dia, não importa o cansaço, você pega a sua Bíblia, você dobra o seu joelho e fala: Deus, eu estou cansado, mas eu vou começar a ler. E se eu dormir, me acorda.
Não tem mais isso. As igrejas tiraram a pregação. Não tem mais pregação. É culto de motivação. Vai, bate aí no peito, Deus vai vencer. Vamos vencer. No outro dia está todo mundo aí tentando vencer e não vence. Ou fingindo, né? Porque tem que fingir. Depois que você fala, tem que fingir. E quem finge, irmão, vive triste. Você não vai ver uma pessoa fingindo ser o que não é feliz. Porque tem que manter a aparência. Só que lá dentro tem um negócio chamado consciência. Que quando você deita na cama, pode o pastor não estar lá, pode seu pai, sua mãe, seu tio, seu marido, sua mulher não estar lá. Mas quando você deita, ela chega perto e faz: eita, que papelão, hein? Eita, fingiu, hein? Vai continuar assim até quando, hein? E nós temos que nessa noite ver o texto bíblico e dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Porque o fato não é não ser, é não querer ser. Eu e você nessa noite precisamos orar, porque a igreja, quando eu digo igreja, não é santa, porque entenda uma coisa: a igreja é santa, é lavada e é remida. Essa igreja o diabo não toca, essa igreja não volta para trás, ela avança. Só que nós, como membros do corpo de Cristo, muitas vezes estamos brincando com essa ideia de igreja, com essa coisa de ser um cristão, com essa questão do inferno, meus irmãos. Irmão, Jesus, eu vou dizer isso aqui, está escrito aqui, né? Isso daqui está acontecendo. Jesus está voltando. E sabe o que está acontecendo com a gente? É verdade. Mas você está no pecado. É verdade. Ai, mas se Jesus voltar, você vai para o inferno. Ai, meu Deus, misericórdia. Muda a tua vida, muda de posição, pede perdão, mas anda no caminho certo. Irmãos, estamos como aquele doido. Aí vai cair no buraco e vai morrer. Você e eu temos feito isso. Eu e você temos feito isso diariamente. Se Jesus voltar hoje, será que eu vou? E não é porque a santidade do pastor, a vida, não, isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a graça. Mas você está reconhecendo a graça? Você está dando valor ao que ele fez naquela cruz? Porque o texto que nós lemos é muito claro. Se você não tem ele como prioridade, você não é. Está escrito, não foi eu que disse, foi Jesus. Se você não tiver eu em primeiro lugar, você não pode ser meu discípulo. Se você prefere agradar sua mãe ou seu pai do que a mim, você não é meu discípulo. Se você prefere agradar sua irmã, seu irmão, seu companheiro, você não é meu discípulo. Se você prefere agradar o seu pessoal, além de mim, você não pode ser meu discípulo. Se você não toma a sua cruz e vem após mim, você não pode ser meu discípulo. Mas isso não é legal de ouvir, porque nós estamos no tempo da inclusão. Nós temos que falar mais do amor de Deus. Deus te ama. Quem não sabe disso? Tem alguém aqui que não sabe que Deus te ama? Tem alguém aqui que não sabe que o amor tem uma qualificação? Eu estou casado, eu não vou usar eu não, né? Tem uma pessoa aqui casada, porque quando eu uso eu apanho em casa. Tem uma pessoa... tem uma pessoa casada. Ok? Tem essa pessoa aqui... Tadeu, tem algum Tadeu aqui? Não. O Tadeu é casado com a Maria. Tem alguma Maria? Não. Ele trai ela todo dia. Ele diz que ama ela. Ele ama ela? Quem ama é? Quem ama é... Mas você precisa aceitar, porque ele está falando que ele é fiel, ele te ama. Não importa se ele está traindo, importa o que ele está falando. Aí a gente não aceita. Aí a gente quer que o Criador dos céus e da terra, poderoso, excelência total, sentado num alto e sublime trono, veja a gente brincando com a cara dele, mas eu estou falando que eu te amo. Isso não dá certo. Porque aí eu e você não vamos ter um relacionamento real. E tem até mulher que fica com o homem que trai. Tem mulher. Mas é aquele relacionamento por aparência. Aquela coisa... Por isso que tem muitos discípulos como se não fossem. Porque eles têm um relacionamento só de aparência. Tem terno, tem gravata. Uns são pastores,
Outros são cantores, outros tocadores, outros ministros, outros evangelistas, presbíteros, diáconos. Outros somente um membro. Eles têm função eclesiástica, mas eles não têm comunhão espiritual. E aí, quando vem os problemas, não sabe gestir problema, não sabe se alegrar com a salvação. Irmãos, porque quando tudo está ruim, qual que é o nosso comportamento mediante esta vida? Seja sincero, qual que é? Você vê diferença de um cristão para alguém do mundo quando está tudo dando errado? Eu não tenho visto. É igualzinho. Tem parente de crente com 80 anos morrendo e o crente desesperado. E o crente fala, meu Deus! Não sei o que eu estava falando, morreu alguém que a gente conhece, e morreu a pessoa com 85 anos. Brasileiro. Isso é quase um milagre, irmãos. Brasileiro com 85 anos morrer. Geralmente a gente morre com 79, 80, não é isso? 85. E o cristão, a família está inconformada. Tudo crente. É uma falsidade. E eu tenho orado porque eu acho que Deus nos chamou aqui nesse lugar para fazer alguma coisa diferente. Não para se juntar aqui e ficar dizendo, Ave Mariana, uma igreja que te ama. Não, mas para dizer, Cristo está voltando, arrepende do teu pecado, vive uma vida de consagração, ama Ele mais que tudo. Só que a gente não tem feito isso. A gente não quer saber do que Deus falou, irmãos. A gente quer saber do que eu preciso. O que eu preciso? Mas Deus falou que não pode. Eu quero saber, depois eu peço perdão. Eu me lembro que teve uma situação que alguém falou, pastor, o senhor tem direito a pegar esse benefício do governo? Eu falei, tenho não, hein? Tem. Isso é bobo. Falei com a mulher que cuida dessas coisas para mim, ela falou, pastor, o senhor não tem não. Cheguei na pessoa falando, tem não. Isso é bobo, hein? Eu estou pegando. Tá bom. 3 meses depois, ou 4, não sei, uma cartinha. Favor devolver 7 mil euros para o governo. Aí eu falei, Senhor, obrigado. Me livraste da sombra da morte. A gente precisa nessa noite, e eu quero que você, reflita, porque no texto que a gente está lendo, Jesus diz coisas seríssimas, que a gente não faz atenção, a gente ignora. Eu repito isso aqui que eu já falei. Se eu falar que aqui tem veneno, quem está morrendo de sede que bebe essa água? Ninguém. Mas está com sede, mas eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou beber, se eu beber eu morro. Adultério mata, a gente faz adultério. Fornicação mata, a gente fornica. Mentir mata, a gente mente. Roubar mata, a gente rouba. Ser falso mata, a gente é falso. Fofoca mata, a gente é fofoqueiro. Odiar mata, a gente odeia. Não perdoar mata, a gente não perdoa. Passado tem que ser esquecido, se não mata, a gente não esquece o passado, vive com o passado nas costas. E a gente diz que é um discípulo. Aí quem não é discípulo e não conhece Jesus, quando vê a gente, diz o quê? Para que eu quero ser esse negócio aí? Para que eu quero? Alguém responde, para dar o dízimo. Antes fosse, ajudava pelo menos a igreja. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, eu quero ler um texto. Semana passada que nós estávamos falando, como ser um discípulo, nós falamos de renunciar a si mesmo, buscar primeiro o reino de Deus, e eu quero ler João 8,31. Porque se você é um discípulo, você persevera na fé. João 8,31, acharam? Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A pergunta que eu quero fazer aqui, e aí a igreja participa, me ajuda? Quem aqui crê em Jesus Cristo, diga amém. Eu acho que os irmãos não entenderam. Eu vou perguntar quem crê, ok? Aí você responde, mas me ajude para mim poder sentir que você crê. Mas se você crê, quem aqui crê em Jesus Cristo, diga amém.
Vocês só serão verdadeiros discípulos, não é se crer, é se permanecer na palavra que ele deixou. Agora eu estou permanecendo na palavra? E permanecer significa continuar. Permanecer significa ser constante. Ele permaneceu do começo ao fim. Será que eu e você estamos permanecendo? Nós temos aí uma movimentação das crianças, que estão muitas crianças. Irmão, nós precisamos abrir uma mini igreja. O próximo local vai ter uma mini igreja, se Deus quiser. Um púlpito pequenininho, umas cadeirinhas. É um sonho que eu tenho, mas... Já pensou eles pregando lá? Que bonitinho. É uma igreja que a gente sabe que vai ser arrebatada a qualquer momento. Essa daí vai. Essa eu não tenho dúvida nenhuma. O texto diz então que se eu quiser ser um discípulo verdadeiro, eu preciso permanecer na palavra de Deus. E o diabo vai tentar de tudo, irmãos, para te tirar da palavra de Deus. Quando você falar de fidelidade, o diabo vai vir para você ser infiel. Quando você falar de verdade, ele vai vir para você mentir. Quando você vai falar de fé, ele vai vir na sua casa e tentar fazer você duvidar que Deus faz o que ele disse que ia fazer. Outra coisa, abra aí sua Bíblia. João 13, 34 e 35. Vamos ler? João capítulo 13, do 34 ao 35. Jesus faz uma alteração dentro do contexto de mandamentos, né? O primeiro mandamento ele não mexeu. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só que o segundo mandamento, Jesus mudou. Não é mais amar o próximo como a mim mesmo. Esse mandamento não existe para nós. Não existe. Se você vive nesse mandamento, você está errado. Existe um novo mandamento. E Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Agora tem um padrão. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, espera um pouquinho, volta aqui, volta lá. Um novo mandamento vos dou. Por que amar alguém como a você mesmo? Às vezes você não se ama. Às vezes você não toma banho direito, você não escova dente, você não cuida do seu corpo, não cuida de nada, vai vivendo, come só besteira. Como é que você vai cuidar de mim se você não cuida nem de você mesmo? Tanto que o conselho do Novo Testamento é: primeiro, Valdomiro, cuide de você. Eu só posso cuidar de você se eu estiver bem. E tem gente mal querendo cuidar dos outros. Só que a gente na vida espiritual não é que nem na vida física. A gente não assume que está doente. Não é isso? Quando a gente está doente fisicamente, a gente assume, porque fica de casa, ganha dinheiro sem trabalhar, pega multa, essas coisas, a gente assume. Agora, espiritualmente, eu quero sempre ser o saudável. Aí, às vezes, estou todo morto e não cuido de mim. E o mandamento de Cristo é para que eu ame você como Ele amou eu. E como Ele me amou? Dando para mim o que eu não merecia. Eu não merecia perdão. Eu não merecia graça. Mas Ele me amou. Aí nós, como cristãos atuais, nós estamos até invertendo isso. O novo mandamento mudou. Ame só quem te ama. É o nosso mandamento. Nós não amamos nem quem não cumprimenta às vezes. Nós não queremos saber. É um cristianismo que não é real. Não é o bíblico. O bíblico tem esse mandamento. E qual é o objetivo desse mandamento? Já que nós estamos falando de ser discípulo. Para que as pessoas reconheçam que somos discípulos. Quem escuta a gente falar, irmão? Será que quando escuta fala assim: nossa, como parece Jesus falando? Que conversa saudável, que conversa edificadora, que conversa verdadeira, que conversa que dá norte. Será que é isso que está acontecendo? Olha o que ele vai concluir. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus, se vocês se odiarem. Se vocês viverem por aí falando um do outro. Se vocês viverem brigando para ver quem é mais, quem é menos. Não. Se vocês tiverem amor uns pelos... E aqui eu volto a falar. Amor não é ver erro e falar: oh, te amo. Não. O amor, ele tem qualificações. Primeiro, quem ama fala a verdade.
O amigo, quando ele é seu amigo mesmo, ele fala que você está errado. Amigo que bate palma para o seu erro não é o seu amigo, é um interesseiro que quando você não fizer o que ele quer, ele vai se afastar de você. Amigo verdadeiro fala, se quiser ir embora pode ir, mas você está errado. Isso é amigo. Aí nós estamos cheios de nós cristãos, vendo amigos indo para o inferno, e nós estamos como? Como nós estamos? A gente crê no inferno? Crê não, pastor, isso aí é só para a igreja. Mas se eu tenho um monte de amigo do mundo que está indo para o inferno, não quer em Cristo, e eu estou dizendo que eles estão bênção? Às vezes Deus põe pessoas na nossa vida para a gente mostrar a diferença e ele ser salvo. A gente faz o quê? Mostra para ele que a gente só tem uma religião. Que nem nós que falamos que cremos na Bíblia, cumprimos o que está escrito na Bíblia. Aí eles olham para nós e falam o quê? Magari, sei veramente cristiano? Um homem chamado Daniel, fui falar com ele falou, ma aspetta un attimo pastore, perché quanto devo pagare per parlare con te? Perché ogni tanto è 10%, no? Io ho fatto finta di niente e ho detto, no, non ho capito che cosa stai dicendo, mi dispiace perché sono brasiliano, non parlo bene. Che cosa stai dicendo? No, io lo so che i pastori vogliono sempre soldi. Ogni tanto questa è una verità. Perché il pastore che prende soldi dice sempre per te, va tutto bene. Ma, voltando, ma Jesus não quer o seu dinheiro. Nem o diabo quer o seu dinheiro. O diabo quer sua alma. Só que Cristo pagou um preço pela sua alma. E você pode estar brincando com Cristo nessa noite, ignorando tudo o que Ele falou. Você pode estar dizendo, não me interessa o que o pastor pensa, se a igreja pensa, o que o mundo pensa. Mas eu queria que você se preocupasse com o que Ele disse. Que quem não faz isso não pode ser discípulo dEle. Já pensou chegar lá dizendo que é discípulo dEle, falando, não te conheço? Abra sua Bíblia, por gentileza. João 14, 23. Vamos ler. Quem está entendendo e está feliz, diga amém. Oh, igreja boa, Jesus. Essa igreja é muito boa, viu, irmão? Vocês são muito bênção demais. Quem está em casa, diga amém também. Acharam? João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Esse é só o problema. Aqui é um problema que a gente tem que tratar. Quem não vive comigo pode me ver, mas não me ama. Você gosta. Agora só me ama quem vive comigo, irmãos. Só me ama quem me conhece. Quem não conhece admira. Às vezes, mas quem vive ama. Se você não vive com Deus, você pode respeitar Deus, você pode admirar Ele, você pode até, mas você não ama Ele. Porque se você amasse Ele, você guardava a palavra dEle. Ele que falou, não foi eu não. Se vocês me amarem, vocês vão conseguir guardar. Quando você entende o amor de Deus e você ama Deus, quando vem alguma coisa que pode romper o seu relacionamento com Deus, sabe o que você faz? Que nem José. O que José fez? Saiu andando? Saiu correndo. Saiu correndo. Só que a gente prefere ficar para provar que a gente é forte. Não, eu vou mostrar que comigo não é assim. Foi ontem? Ontem tinha um jovem tentando se suicidar aqui de novo. Até mandei para a Rani, que a gente estava conversando. Fui ali no centro psiquiátrico aqui que eu estou indo visitar uma moça que está lá. E como a gente brinca, irmãos? E é normal para o governo isso aí, irmãos. O médico só vai ficando mais doido, entenda isso. Só vai tomando remédio. Aí começa a conversar com a pessoa fala nada com nada, irmão. Você não consegue nem formar pensamento, tem que ficar só orando e escutando. Deixa eu falar. Aí ela fala do céu, depois fala do mar, depois fala da terra, depois fala de Deus, depois fala do azul. E você fica ali só orando e falando, Senhor, abençoa.
E nós temos brincado com Deus. Nós estamos falando que amamos a Deus. Mas quando escutamos o que Deus quer que a gente faça, a gente fala o quê? Eu vou fazer isso, nada, isso é coisa de homem. Eu peço que a gente tenha nessa noite pelo menos 1 minuto de consciência plena e tome uma decisão que nem o filho pródigo tomou. Eu vou mudar minha vida, gente. Basta com isso. Eu vou mudar minha vida. Basta de ser escravo do diabo. Só que se eu não fizer o que tem que ser feito, vai continuar tudo igual. Sabe que tem, como pastor, tem um grande desafio, né? É você não se cansar de fazer o bem. É você não se cansar, como dizia Paulo, de falar as mesmas coisas. Paulo diz o seguinte: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Porque são coisas que vão mudar a sua vida. E eu queria que você que está aqui, quem não veio, irmãos, não veio, paciência, né? Quem está em casa também, avalie. Você é crente? Você pode dizer que é crente pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos? Você pode realmente honrar Jesus, ter prazer, dizer, eu sou um cristão, rapaz, eu sou. Porque você não deve pensar que isso é para te acusar, mas é para você refletir e mudar a rota. Sabe por quê? Se você não estiver sendo, quando você entra aqui, o primeiro a encostar em você é o diabo. É assim que o diabo trabalha. Ele vai pôr uma máscara no rosto do jovem lá e vai falar assim, faz sexo, mas nós não é casado, mas faz. Aí eles fazem sexo. Quando eles acabam o sexo, o diabo corre e diz, eita, que escrentinho, hein? Olha, estão lá na igreja. Daquele sexo, nasce um bebê, está grávida. O diabo corre e fala, tira, você é novo, vai acabar com a vida de vocês, hein? Se fosse vocês, tirava. É o melhor a fazer. Vai lá aí, acabou de tirar, o diabo corre. Eita, que escrentinho vocês são, hein? Matando criança no ventre. Um abismo chama outro abismo. Mas para você não cair no abismo, existe um Cristo Jesus morto, ressuscitado, presente, disposto a ajudar eu e você. Só que a gente inverte, quando Deus está nos corrigindo, a gente acha que Ele está condenando. Aí Ele diz, não há filho que o pai não corrija. Se você aceita a correção de Deus, você é filho. Se você não aceita, você é bastardo. Ai, pastor, que palavras mais ruins de ouvir. Se você quiser viver no pecado é ruim. Mas se você quiser viver santidade, você fala, tem alguém querendo cuidar de mim. Tem alguém querendo me salvar. Tem um pai no céu que mandou seu filho, deixou o Espírito Santo para me ajudar a sair do caminho que eu estou. Aí ele disse, eu sou realmente alguém que ama ele. Eu sempre leio isso aqui e fico preocupado comigo mesmo, não é com você não, comigo. Porque a salvação, irmão, não vai ser o que você diz de mim, vai ser o que Deus sabe de mim. Você pode aqui ficar dizendo que eu sou benção. Mas se Deus vê que eu não sou, tem uma grande dificuldade para mim no futuro. Abra sua Bíblia aí, deixa eu ler um texto. Porque Jesus vai dizer o seguinte, quando ele compara, ele vai dizer o seguinte, quem é? As pessoas usam muito esse texto para falar de construção, de planejamento familiar. Mas isso aqui não tem nada a ver com planejamento familiar, por mais que mostre um planejamento. Ok? Quem antes de construir não faz uma conta? Olha o que Jesus está falando. Quem antes de começar não faz uma avaliação se tem como terminar. Sabe o que ele está falando? Quem aqui, antes de aceitar Jesus, não pensou se estava disposto a ir até o fim? Porque se você decidiu entrar, se você já colocou os alicerces e você parar, você vira motivo de zombaria. Olha lá o crente lá. Hã? Abra sua Bíblia para você pensar comigo nessa noite. Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler? Mateus 7, 13 e 14. Estreita é a porta e apertado o caminho. Entrem pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Entrai. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O conselho de Jesus não definiu quem entra, ele só diz: entrai. A gente quer porta apertada, irmãos? E porta apertada é isso mesmo. É você ter possibilidades de fazer muitas coisas, mas você falar: não, essa vantagem e essa libertinagem me leva para o inferno. E o que diz ali é o destino que temos que pensar. Quando você vai para a praia, não sei se você já foi para a praia de férias, qualquer lugar. Quando você está indo, por exemplo, atrasa voo, perde coisa, aquela correria, mas não vai triste, xingando ou não? Vai nada, vai alegre. Pega o carro, 7 horas até a praia, não está nem aí. Mas pega 7 horas para chegar num culto. Está maluco, rapaz? 7 horas para chegar num culto? Porque você não está preocupado com o trajeto, você está preocupado com o... E nós, quando fala de céu, nós estamos preocupados com o trajeto. Se eu tenho dinheiro, se eu estou feliz, se eu estou... Não importa o destino. Tem uma frase de um pastor que diz que 1 segundo no inferno vai fazer você esquecer os 100 anos de paz e alegria da terra. Só que nós não temos esse interesse. Não é uma pregação que faz você ir num... Glória a Deus! Fala a Deus! Cadê o fala a Deus? Não estou vendo um fala a Deus hoje. Obrigado. Fala a Deus. A gente não vibra com a indicação de ir para o céu. A gente vibra com a indicação de vencer na terra. A gente vibra com a indicação que você vai ser grande. Você vai pisar em quem te humilhou. Eita, comigo que está falando. Não, talvez você não vai pisar em quem te humilhou. Talvez você vai ser mais pisado por ele. Mas você vai entrar no céu. Talvez você nunca vai ter o carro que você sonha aqui na terra. Mas você vai entrar no céu. Talvez você nunca vai ser a referência humana, mas você sempre será a referência do céu. Mas isso tem que estimular a minha alma. Eu tinha que desejar isso. Hebreus 5:12, vamos ler? O que faz quando você passa muito tempo tentando alguma coisa e não consegue? O que acontece com você? Fica feliz ou desanimado? Pois, acharam aí? Hebreus, capítulo de números 5, versículo 7. 12, perdão. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. A gente desanima, sabe por quê? Porque a gente está muito tempo na igreja e não mudou nada. É bem capaz de ter piorado. Porque assim que você chegou, você estava como? Deus, eita, encontrei Jesus, não é assim? Eu encontrei Jesus. Tem culto quando? Só segunda? Não, pastor. Culto todo dia. Ou não é assim quando aceita Jesus? Eu vou na oração. Pelo tempo. Como que a gente está? Como está pelo tempo? A promessa não cumpre. Eu tô... Cadê? Sabe por que não recebe? Porque está vivendo de maneira errada. Está dizendo que é médico, mas não sabe operar. Está dizendo que é engenheiro, mas não sabe fazer conta. Está dizendo que é professor de português, mas não sabe gramática. Estamos dizendo que somos filhos de Deus, mas não conhecemos o Pai. Dizemos que temos Ele morando em nós, mas Ele só mora em quem ama Ele. Ele não invade. Eu fico lendo isso aqui, isso incomoda, não incomoda não? Quanto tempo aqui? Tem alguém aqui com menos de 3 anos que conhece Jesus? Menos de 3 anos que conhece Jesus? E ninguém. Pela teoria, todos estão aptos a fazer alguma coisa na igreja. A Bíblia diz para não colocar neófito.
Neófito é alguém que tem menos de 3 anos de fé. Então quer dizer que todo mundo aqui poderia ser o pastor da igreja, poderia ser o pregador da noite, poderia ser alguma coisa. Mas às vezes você chama o irmão para falar uma oportunidade e fala, não, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Às vezes chama um obreiro para ler, ele vem, Salmo 23, C. Somos discípulos, amamos o mestre, amamos ouvir o mestre. Ai. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quero ler do versículo 3 ao versículo de número 5. Vamos ler? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que é hoje. Aqui diz o seguinte, ó. Sã doutrina. Tem doutrina? Tem, mas não é mais sã. É misturado. Vamos para o baile funk e vamos para o culto tocar. Vamos assistir filme pornô a semana toda, depois vamos vir para o culto orar. Não dá certo isso não, irmãos. Para com isso. Ou a gente nessa noite entende o que é ser um discípulo, ou vai viver uma vida de falsidade. E vida de falsidade só gera tristeza. Porque quando você vê alguém sentindo a presença de Deus, você fica falando, o que ele está falando? Aí para você falar que está bem, você faz o quê? Tem uns que até fingem assim, né? Um choro, aperta aqui, ó. Deus não se ilude. Para que a gente quer convencer alguém se a gente está enganando Deus? Chegou esse tempo que as pessoas têm comichão nos ouvidos. Começa a ouvir uma palavra de verdade, irmão, dá coceira. Começa a fazer assim no banco, dá uma vontade de ir no banheiro. Quer que eu vim para esse culto? Meu Deus, que palavra horrível. Aí vai lá escutar os coach. Eu não sei até quando vocês me suportarão. Até quando vocês vão, né, ligar para o pastor e falar, não dá para mandar outro pastor aí? Não, pastor Ademir. Isso aqui já deu, já, ó. Precisa vir alguém que diga que nós vamos vencer. Que nós vamos conquistar. Se a gente conquistar o mundo inteiro e perder a salvação, não valeu nada. Boa, a igreja que leva para o céu. Parou de funcionar. Ó, o sonoplasta. Foi o sonoplasta. Eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 9, 23, vamos ler? Ele diz uma coisa de forma diferente, mas... E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é o seguinte aqui? Qualquer pessoa pode decidir ser cristão, irmãos. Qualquer um. Não é por uma classe que nem muitos tentaram, os gnósticos. É uma classe exclusiva de gente. Qualquer pessoa pode decidir entrar. Mas depois que entrar, você tem que fazer o que está falando. Se você quer, venha. Mas quando você vier, toma a sua cruz. E aí, não é para seguir outras pessoas, é para seguir Ele. Eu já falei isso aqui, né?
como é que se segue alguém? Você já seguiu alguém de carro? É distraído que segue? Tem como seguir alguém distraído? Não tem não. Você fica ali, ó. Ó. Às vezes tem irmão aqui que já seguiu o carro diferente. A gente viaja para ir com os irmãos. Teve um irmão aí que foi atrás de outro. Aí o outro falou assim, não, aqui não é pastor não, hein? É igual o carro. Pastor, o senhor está aqui em direção. Eu falei, nós estamos atrás do senhor. Eu falei, não tem ninguém atrás de mim não. Se você quer seguir Jesus, tem que olhar para Jesus. Aí o texto bíblico diz, olhai para Jesus. Você está olhando para quem? Quem é o teu modelo? A gente não olha, moço, e eu quero que você vá embora hoje com raiva de mim mesmo, odiando ter perdido a noite de vir na igreja. Você vai embora dizendo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo na igreja fingindo que sou crente? Por que eu não estou desfrutando da beleza, da santidade de Deus? Por que eu não estou gozando da paz que vem do céu? Por que eu não estou alegre com salvação? Por que eu não estou buscando um batismo com o Espírito Santo? Irmãos, eu não gosto de fazer campanha porque eu acho que a gente tinha que ter vida com o Espírito Santo. Mas nós vamos começar a trazer o povo aqui para orar, vamos só orar. Até que não venha mais ninguém, porque ninguém gosta de orar. Mas orar para quê? Ora aí pedindo, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito. Até ser cheio do Espírito. Qualificação para ser pregador não é primeiro teologia, é primeiro o Espírito. Só que a gente também inverteu. Tem um monte de irmão que fala assim, mas eu não sei ler. É porque eu, não... Meu irmão, encha do Espírito, que quando você lê, ele fala. Só que a gente inverte hoje. A gente quer ser o que eu posso dar. Não é o que você pode dar, é o que ele pode fazer através de você, se você deixar ele te usar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou dar um conselho que já foi dado há muito tempo. Hebreus capítulo 2, o versículo 1. Vamos ler? Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos. Quem está me ouvindo nessa noite, diga amém. Amém. Para que em tempo algum... Por que a gente se desvia, irmãos? Por que um cristão se desvia? Porque ele não faz aquilo ali, ó. Ele não atenta com diligência. Espera aí, o que está falando? Se isso daqui, ó, fosse um livro, vou dizer uma coisa aqui, para você pensa aí. Não vou perguntar porque expõe. Você que não lê Bíblia, ok? Não dá, pastor, não consigo. Se isso daqui fosse um livro, ó, esse mesmo, essa própria aqui. Vou usar o Valtz. Valtz, quando você acabar de ler, 1 milhão de euros na sua conta. Se não soubesse ler, ia fazer o quê? Rápido? Um curso. Qualquer momento, acabou de ler, 1 milhão de euros na sua conta. Chamava um professor e falava, ó, me ensina a ler aí rapidinho, te dou 100 mil euros. Entendeu? Que é vida eterna. Aqui é paz eterna. Aqui é descanso na terra e descanso no céu. Aqui é equilíbrio mental, psicológico, espiritual na terra e também no céu. Só que eu leio. Eu não creio na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 4 ao 10. Vamos ler? Deixa eu ver se eu reduzo a leitura para poder chegar onde eu quero. Porque eu quero chegar numa parte aqui com os irmãos. Porque senão alguns não vão voltar quarta-feira que vem. Então eu tenho que aproveitar hoje. 2 Pedro. Preciso ser inteligente, né, irmãos? 2 Pedro, capítulo 1. Do versículo de número 4 em diante. Mas eu vou tentar dar uma... Vamos ler, vai. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto
toda a diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade a fraternidade o amor. Por quê? Escute isso aqui. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, eu queria que vocês lessem comigo. Deixa eu ver se aqui a versão está igual. Está todo mundo conseguindo ler daqui? Nós vamos ler essa parte final, ok? 1, 2, 3 e... Fazendo isto... Não, peraí. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Fazendo isso, nunca, jamais tropeçarei. O que significa nunca e jamais? Nunca é nunca. A Bíblia é mentirosa? Aqui está dizendo, se eu fizer o que ele está dizendo aqui, acrescentar à minha fé virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Se eu fizer isso, eu jamais tropeçarei. A gente se apoiou numa velha do mundo. É impossível. É impossível se você está sozinho, sem forças. Mas se você tiver com o Espírito Santo e você fazendo a sua parte, você vai passar, irmãos. Será que a gente quer ser discípulo de Jesus? Será que é bom ser discípulo de Jesus? Era melhor a gente pensar e refletir. Porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Versículo 33 do capítulo 14. Jesus diz uma coisa que é difícil de entender quando não se tem a vontade de entender. O Lucas 14, 33, ele diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser É você que tem que decidir, não sou eu decidir para você, não é você decidir para mim. Isso aqui é pessoal, irmãos. E aqui não é que você tem que jogar tudo que você tem. Você tem que ver se dentro de tudo que você tem, se tem Cristo em primeiro lugar. Nas amizades, no trabalho, na família, em tudo. Cristo é o primeiro. Porque senão eu só vou ser membro de uma igreja. E Ele não morreu numa cruz para eu ser membro de uma igreja. Ele morreu numa cruz para eu ser filho de Deus. Vamos ficar em pé, eu não tenho mais tempo.